Olá, queridas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindas. Está começando o Entre Mulheres. Fica aí, senta aí, fica à vontade, abre o seu coração, que eu creio que Deus vai falar com você hoje. Estamos nesse tema, nesse mês de junho, falando sobre vida de casada, e que delícia falar sobre isso. Foi um programa mais bacana que um outro. Aprendemos coisas valiosas mesmo. Não assistiu, perdeu algum? Lá vai a Camila repetir. Sim, vou repetir. Entra lá na página do Facebook para você acompanhar os programas desse mês de junho, que nós estamos falando sobre vida de casado. Ah, Camila, mas eu não sou casada. Mas eu acredito que você tenha um desejo no coração de encontrar alguém. Vai lá. Não tenho, Camila, quero ficar solteira. Mas vai lá dar uma olhada, porque às vezes você pode ajudar alguém com o que você vai aprender, não é mesmo? Então vai lá, dá uma olhadinha na nossa página do Facebook para você ficar ligadinha nos programas e nos temas. E hoje o nosso tema é o que fazer quando o meu marido parece não me amar mais. E para falar sobre isso, para me ajudar com esse tema, eu tenho uma pessoa, uma pastora muito querida, e eu acredito que conhecida de vocês sim, porque não é a primeira vez que ela está aqui no Entre Mulheres, e vai nos ajudar, que é a pastora Mirtes. Seja bem-vinda novamente, pastora. Muito obrigada, é um prazer. A pastora Mirtes, gente, com certeza ela vai me ajudar muito, porque olha só, a pastora Mirtes, ela é casada com o pastor Leandro Bernardes há 30 anos. Tem bastante bagagem, hein, pastora, para nos ajudar aqui. 2 filhas lindas, por sinal, Bianca e Alessandra, ambas casadas com o pastor. Uma netinha. Sim. E uma caminho. Uma caminho. A família está aumentando. Glória a Deus. E é assim mesmo, né? Começa o casamento, 2 ali. Vocês foram fazendo acontecer, e a família vai aumentando. Que bênção. Com certeza é esse o propósito de Deus mesmo. Pastora, pensando sobre esse assunto, eu fiquei assim, pensando. Falei, Jesus amado, o que fazer quando parece que o meu marido não me ama mais? A mulher, ela é toda sentimental. Sim. Toda emocional. Sim. Há quem diga que a mulher é a emoção e o homem é a razão. É o que se diz, né? É o que se diz aí. Aí eu pensando sobre tudo isso, em questão da mulher ser muito emocional, ser muito emoção, querer tomar atitudes quando ela está na emoção, enfim. Quando ela se depara com uma pergunta dessa na cabeça dela mesmo, como que essa mulher age? Como que ela tem que fazer? O que fazer? Como realmente descobrir isso? Como não tomar uma atitude em cima dessas perguntinhas que vêm na cabeça? Né? Bom, a primeira coisa, acho que você começou exatamente no X do problema. Né? As mulheres, culturalmente, são mais românticas. Né? E amor, no contexto bíblico, não tem nada a ver com romantismo. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam identificar se o que ela está sentindo falta é do romantismo, sabe? Aquele comportamento social que gera expectativa, tanto num quanto no outro, em torno de uma série de condutas românticas, né? E lamento informar, mas romantismo acaba. O que não acaba é o amor. A Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Que é coisa mais eterna e definitiva do que a morte, o amor ainda é mais forte. Então, o que as pessoas sentem falta ao longo dos anos do casamento, ou pelo menos alguns, né, sentem falta, é dessa escassez de romantismo, que é natural do próprio ser humano. Né? Então, eu tenho 30 anos, então eu já tive assim, muitas fases no meu casamento. Né? De acordo com um autor muito famoso chamado Jaime Kemp, que ele trabalha com famílias, né, há muitas décadas, ele fala que hoje eu, Mirtes Bernardes, estaria na fase do inverno do relacionamento, que é quando os filhos vão embora,
né? Ou porque se tornaram profissionais, ou porque se casaram, ou porque foram estudar fora. Enfim, chega a hora que o ninho fica vazio, né? E ele considera essa fase a fase do inverno no casamento, que já é naquela fase onde a gente está mais antigo, né? Mais idoso, a tendência segue nessa linha, né? Todos envelhecem. E aí ele aponta que os casais nessa fase precisam reaprender a conviver como marido e esposa, porque durante o casamento inteiro ou eles eram pais e mães, ou eles eram instrutores, ou eles eram acompanhantes de festa e por aí vai. E quando os filhos vão embora, e agora? Né? E agora? Então, ao longo do relacionamento conjugal, esses comportamentos românticos vão sim se reduzindo. Por quê? Porque outras prioridades acontecem. Não que seja errado ser romântico, não é isso, né? Um dia o maridão lá levar flores, levar uma caixa de bombom. Se meu marido me trouxe uma caixa de bombom hoje, eu brigo com ele porque eu estou de dieta, né? Então, assim, hoje em dia é arriscável levar bombom para mulher aí. Então, assim, é um outro item. A gente precisa entender a personalidade desse marido, né? Será que esse marido tem essa personalidade romântica? Às vezes não, né? Às vezes a personalidade dele não é tão expressivo, às vezes ele é mais fechadão, mas isso não significa necessariamente que ele deixou de amar a sua esposa. E às vezes a mulher não identifica isso e fica cobrando, Fica cobrando um comportamento que nele não seria natural, né? Seria uma coisa por exigência. Então, ele leva no cinema e vai com aquela cara assim de enterro, né? Aí ela ainda acha ruim. E aí acha ruim. Então, por que veio? Aí entra um outro item. Às vezes, a mulher também não percebe, inconscientemente, que ela acaba tornando aqueles momentos que deveriam ser agradáveis em momentos desagradáveis, né? Porque ela cria uma expectativa, vou jantar fora. Né? Aí ela cria uma expectativa de que vai ser uma noite maravilhosa, um jantar maravilhoso, mas às vezes a verba, né, não permite, assim, né? Até conversávamos antes do programa de um casal que é muito querido meu, pastor Ayrton e irmã Wanda, e o que eles faziam? Às vezes o passeio deles, o jantar fora deles era ir para uma pracinha comer pipoca, mas eles iam, né? Faz parte da personalidade daquele casal, não é porque eles faziam e davam certo que vai dar certo com todo mundo, né? Então, entra essa primeira questão. A gente não pode analisar um relacionamento, se está bom ou ruim, esquecendo desses detalhes, de diferenciar romantismo de amor, isso é fundamental, e também de observar e respeitar a personalidade do outro. Apesar do casamento misturar todo mundo, porque a Bíblia diz que nos tornamos uma só carne, eu brinco lá em casa, eu sou uma só carne, mas eu não sou um só olho, um só estômago, um ouvido. Não, a gente tem também a individualidade, né? E isso precisa ser respeitado. Então, antes dessa esposa pensar, será que meu marido não me ama mais? Ela deveria, então, começar a fazer algumas perguntas. Será que a personalidade do meu marido é assim tão romântica como eu gostaria? Porque às vezes a pessoa idealiza algo que não é o real, né? Sim, até porque às vezes ela entende que a pessoa é romântica e tudo, por causa do namoro, daí casa. E fala, mas você fazia assim, você falava assim, e agora você não faz mais. E aí cria uma expectativa. Estava na conquista, né, pastora? E exatamente, era uma terra a ser conquistada. No namoro, você seleciona palavras. Né? Você escolhe a roupa que o futuro marido, né, dá sinais que gosta mais, ele mesma coisa, é aquele perfume, né? Enfim. É uma fase de conhecer, né? Mas tudo está dentro do universo romantismo. Isso não é amor. Romantismo não resiste crise. Romantismo não resiste traição. Que, infelizmente, Satanás atinge alguns casais nesse aspecto. E se o outro não tiver amor mesmo, né?
ele não suporta. Não que as pessoas que vieram a ter o seu casamento interrompido por conta de alguma traição, porque Jesus fala, é o único momento, né, em que a Bíblia Sagrada autoriza, permite que a pessoa decida pelo divórcio, é em caso de adultério. Aquele adultério onde o seu cônjuge se tornou um com outra pessoa. Porque se a gente levar ao pé da letra, tem alguns perigos. Jesus fala assim, se você olhar para outra pessoa com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Mas não é o olhar impuro que autoriza o divórcio. Sim. O que autoriza o divórcio é o relacionamento sexual pleno. Por quê? Porque quando a pessoa se junta com o outro, ela se torna um com ela. Então, ela quebrou o vínculo do casamento real. Fez uma aliança com outra pessoa. Fez com outra pessoa. A Bíblia fala, né? O que se deita com uma mulher, ele se torna um com ela. E mulher, mesma coisa. Então, a pessoa, se ela tem o amor de Deus e ela vê em Deus que ela pode lutar pelo casamento, ela precisa desse amor e não do romantismo. Entendeu? Porque o romantismo, ele não aguenta. O romantismo é um enfeite. Ele não é o essencial, né? O essencial é o amor. Até porque quantos casos, né? Eu acredito que a senhora já tem atendido vários casos. A senhora faz quantos anos que é pastora? Pastoreando mesmo, eu sou desde 98. Mas antes disso, eu já auxiliava meu marido, que é pastor também, em atendimentos. Eu sempre tive uma atuação, mas como pastora de 98 para cá. Quantos casos a senhora já não deve ter atendido, não deve ter visto? Você olhava assim, a pessoa era romântica, levava flores e presentes e tudo, e de repente, cadê tudo isso? Eu me lembro de um caso que eu atendi, eu acho que foi em 87, 88, tem muito tempo, e eu só lembro da época porque eu ainda estava no Rio de Janeiro, meu marido pastoreava uma igreja lá, e eu atendi um caso onde a esposa falava assim, eles me chamavam Irmã Mirtes, né? Que eu não era pastora ainda. Irmã Mirtes, meu marido chega cada vez mais tarde, ele não me ama mais, ele só fica com os amigos, ele prefere o botequim a ir para casa. E aí as pessoas às vezes pensam que eu vou assim, coitadinha, não, irmã, vamos orar. Não, eu falei, vem cá, quando ele chega em casa, como que você o recebe? Brigando, reclamando porque ele estava com os amigos. E abrindo um parênteses, isso acontece também com pais e filhos. Né? O filho chega em casa de madrugada, a mãe só falta jogar a casa na cabeça da criatura. Qual que é a reação que a pessoa vai ter? Chegar cada vez mais tarde. Né? Por quê? Porque quando chegar vai estar dormindo. E aí ela vai ter sossego. Ela ficou assim, me olhando, né? São pequenos detalhes que a gente precisa observar, né? E no desespero lá, na verdade, na insegurança que ela tinha, que ela era casada de pouco tempo, mas eu também era casada de pouco tempo. Eu casei em 86, né? E eu estava atendendo alguém em 87, 88, por aí. Mas isso está na Bíblia. Sim. Né? Isso está lá na Bíblia Sagrada. Tem um provérbio que fala que é melhor você morar no meio do deserto do que com uma mulher rixosa. Né? Então a pessoa também, já que começou a avaliar o casamento, ela também precisa fazer uma autoavaliação. Porque é mais fácil achar o defeito no outro. Né? Uma outra passagem que eu me lembro muito bem, lá no livro de Atos, estava Pedro e João, não, indo para o cenáculo, para orar. Aí tinha um mendigo ali, né, até um milagre muito famoso, que esse mendigo fica curado. Sim. Mas tem uma frase de Pedro que me chama muito a atenção. A Bíblia diz assim, e o homem doente olhava para Pedro esperando dele alguma coisa. E aí Pedro fala para ele, ouro e prata eu não tenho. Então assim, em outras palavras, isso que você está esperando de mim, eu não tenho. É a coisa da personalidade. Às vezes a esposa cria uma expectativa,
né? Que meu marido será o príncipe, o cavaleiro do cavalo branco, né? Aquela coisa do herói e tal. Mas a personalidade dele não é essa. Isso deveria ter sido observado antes de casar, né? Que ainda dá tempo de dizer, não vai combinar muito, né? Mas não adianta a gente idealizar esse marido ideal, porque ele não existe. Nem Adão foi. Adão deu uma mancada, rapaz, criou uma confusão na humanidade, né? Tudo bem que a Eva colaborou sobremodo, né? Bom, quando a gente colabora para o bem, quando a gente colabora para o mal é muito ruim. Mas a responsabilidade do destino da humanidade foi com Adão. Então nem Adão era perfeito, né? O casamento de Adão e Eva foi programado para ser perfeito, mas a gente começa a ver que nem lá não tinha. E começou a ter a primeira DR, né? Deus chegou a Adão, né? Mas você foi fazer... foi a mulher que o Senhor me deu. Aí é sempre mais fácil culpar o outro, né? Até Adão falou, mas foi o Senhor que me deu a mulher. Então é sempre mais fácil, no meio de um relacionamento e uma confusão, realmente é mais fácil culpar o outro. Né? Sim, a reação natural do ser humano é essa, né? Então, como eu disse, o casamento ele tem várias fases, né? Os primeiros anos de casado é onde você vai se deparar com a verdadeira personalidade com quem você casou, né? Então, alguns maridos são mais românticos e tem esposa que às vezes não gosta de um homem muito, né, fala que é grudento, né? Alguns maridos têm uma personalidade mais possessiva e aí, se essa esposa trabalha, se ela é uma profissional bem-sucedida, ela pode se sentir assim meio sufocada, né? Então, assim, isso precisa ser observado. Por isso que a mulher sabe, ela realmente, ou ela edifica ou ela destrói. A mulher, ela tem essa possibilidade. Eu confesso a você que eu tenho uma certa cisma com esse provérbio, porque, mas caramba, toda a culpa é da esposa, então se der errado, toda a culpa é da esposa, né? Não é que a esposa fica mais em casa, em tese. Né? Mas acho que Deus viu isso, que a mulher seria capaz disso. Ela tem uma personalidade que se adequa a questões múltiplas. Né? Então, ela administra filho, marido, patrão, funcionário, empregado, enfim. Ela, dentro da característica dela. Então, quando ela usa essas habilidades com sabedoria, ela se torna a mulher sábia, apta a edificar. Mas se ela usa essas habilidades que ela tem de maneira inconsequente, irresponsável, ela vai se vamos assim, qualificar como a louca. Né? E a louca, ela mesma, com aquilo que ela faz, ao invés dela construir, ela derruba. É isso mesmo. É a pessoa estabanada, assim. Onde passa, derruba as coisas, é o louco. Né? É verdade. Pastor, eu já volto com a senhora aqui para continuar esse papo tão bacana. Isso que eu gosto de falar mesmo de vida, de casado. E como amor. Que essa mulher aqui, gente, a gente fica aí, ó. A produtora fica com os cabelos em pé, porque, vai batendo papo e os minutos vai rolando. Vamos lá, então, agora no momento da mulher com a Tati, vamos ver qual é a dica que ela tem para nos dar lá no cantinho da leitura. Tati, é com você. Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher. Peraí, o último Momento da Mulher já do mês de junho? Meninas, como esse tempo passou rápido! Estamos já aí no meio do ano! Mas olha, vamos ser sinceras, né? Esse mês ficou pra lá de especial, com os nossos temas variados, cheios de amor. E eu não poderia deixar, amadinhas, de dar pra vocês uma dica também para lá de especial. Como vocês sabem, toda última quinta-feira nós temos aqui a dica do cantinho, né? Da leitura para você, mulher, que ama fazer aí os seus devocionais. Você está sem tempo? Arrume um tempo, querida, porque o tempo passa rápido. Então a gente tem que estar preparada. Mas olha, venho deixar uma dica para você muito legal. Gente, eu li esse livro que chama Socorro, Estou Casado. Aí você fala assim, Tati, já li esse livro.
Olha, vou te falar uma coisa. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li e reli esse livro. Inclusive hoje, antes de apresentar aqui para vocês, eu estava folheando, eu falei, meu Deus, quanta preciosidade a gente perde, meninas. Às vezes você tem aí a sua biblioteca em casa, né? Você fala, Tati, é tudo livro que eu já li e vou deixando. Não deixe. Peça o Espírito Santo para mostrar para você qual é a sua necessidade de leitura agora. Olha, amadas, até nisso devemos colocar o Senhor. Porque eu já li livros, não sei se isso já aconteceu com você. Sabe quando o livro não flui? Né? Você pega, aí você não sai da primeira página, o negócio não vira, porque realmente não era aquilo que Deus queria, né? Que nós lêssemos para aquele momento. Mas vou te falar uma coisa, amada. Se você é solteira, vale a pena ler esse livro? Se você está noiva, vale muito a pena ler esse livro. E se você já está casada, vai valer muito mais do que a pena você realmente lê-lo. Sabe por quê, queridas? Às vezes a gente acha que Deus não pode melhorar, né? O nosso casamento. Ah, Tati, já tá bom. Do jeito que tá bom. Não, eu não quero me contentar com o bom. Eu quero que Deus esteja sempre melhorando. E cá entre nós, amadinhas, qual é a mulher que não precisa ser renovada? Eu preciso. Tenho certeza que você precisa. Mas como sempre vocês sabem, eu gosto sempre de ler, né, uma partezinha e vou ler aqui para vocês. Olha só. Creio que muitos casais estão se divorciando depois de anos de casamento, porque não receberam instruções adequadas sobre como se levantar contra os inimigos do casamento, dos quais o orgulho e o egocentrismo são dois dos piores. Aí você fala assim pra mim, Tati, não é não? O pior inimigo do meu casamento é minha sogra, é o meu sogro, é a família do meu marido. É a família da minha esposa. Amadas, a gente tem que estar disposta e aberta para ouvir o que Deus tem a falar. Davi disse, né? Uma coisa eu ouvi e duas eu tive que escutar de verdade. Peraí, se Jesus falou para nós que em todo tempo a gente tem que vigiar, queridas, não vamos deixar algumas coisas passar, não. O casamento é algo muito precioso. Você sabia, você aí, mamãe, que você pode deixar marcas na sua filha para que ela não tenha um bom casamento lá na frente? Olha a nossa responsabilidade. Eu tenho com o meu filho essa responsabilidade, não é porque ele é um homem que eu não tenho que dar um bom testemunho no meu casamento. Eu quero que meu filho deseje ter uma esposa, não para fazer o papel de mãe, né? Mas como a mãe dele, uma mulher temente, uma mulher que se alegra em servir a Deus. Ah, amadas, isso é muito sério. Aquilo que você tem vivido hoje no seu casamento pode ser frutos, ou melhor, plantação sua lá atrás. Ou seja, aqui eu achei o máximo quando a Joyce falou sobre isso, que os dois piores inimigos do casamento não é propriamente o demônio. O demônio a gente amarra, a gente expulsa, temos autoridade sobre ele. Mas o orgulho e o egocentrismo. Você sabia, querida, que o orgulho nos impede de pedir perdão? O orgulho, muitas vezes, faz com que a gente se feche e deixe o outro vir pedir perdão. Ah, queridas, e por falar nisso, já falei várias vezes aqui no cantinho, esse assunto de perdão é muito sério. Então você pode ver que o perdão, ele anda ali lado a lado com o orgulho. Muitas vezes você não perdoa, não é porque você não quer, não é porque você está ferida, mas porque você está cheia de orgulho. Você está com medo de ser ferida novamente e se fecha nesse mundinho. Vamos parar com isso aí, pode sacudir essa poeira e você já reconheceu um dos inimigos aí do casamento. O outro, o egocentrismo. Aquela vontade de querer tudo para si, tudo que ele tem que fazer é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. Aprenda a ser uma doadora. Nós somos doadores de vida, né? Nós geramos, doamos vida e não é diferente, minha querida, com o seu casamento. Então, olha, tá precisando de um socorro? Acho que você tá precisando ler esse livro aqui. Socorro, Estou Casado, da Joyce Meyer. Tati, onde que eu vou achar no livro? Onde que eu vou achar esse livro? Entra lá no site do Shopping do Povo, você consegue comprar ele pelo site, você consegue comprar, enfim, esse livro aqui você consegue achar em qualquer livraria, tá bem? Mas nós temos aqui, né, a nossa livraria do Shopping do Povo de Deus. Minhas queridas,
Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa leitura. Gostando da leitura, deixa o seu comentário lá no nosso Facebook, tá bem? Programa Entre Mulheres, e vai ser muito especial. Bom, semana que vem já é mês de férias. Meu Deus do céu, olha só. E nós vamos fazer um programa bem especial para vocês, minhas amadas. Olha, que Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana de vitória e até semana que vem. Tchau, tchau, amadinhas. Obrigado, Tati. Socorro, estou casada. E agora, minha filha? O que eu faço, minha filha? Coloca a sabedoria aí em prática, mulher. Com certeza você pode. E voltando aqui ao nosso bate-papo com a pastora Mirtes, e realmente, pastora, quando a senhora estava falando dessa mulher aí, né? A senhora atendeu. O que você faz quando o seu marido chega? Porque realmente é mais fácil você culpar o próximo, é mais fácil você chegar e falar: o que você está fazendo até agora no bar? Em vez de receber e fazer daquele ambiente um lugar melhor do que aquele que ele estava. Porque na cabeça dele ele fica lá, porque o lugar, ali onde ele está, na casa dele, aquele ambiente para ele não é melhor do que aquele que ele estava. Né? Não, mas a pessoa torna o ambiente desagradável. Não estou dizendo que é só a mulher que faz isso, às vezes o marido faz isso. Vai lá, a esposa toda atenciosa, e ele leva a patada assim, né, da pessoa. E aí entra um outro aspecto, entra o aspecto também espiritual da história, né, que eu acho que é o mais importante a ser observado. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é em Efésios 2, do 15 ao 17, do 15 ao 18. E lá, resumidamente, diz que Jesus destruiu na sua carne todas as inimizades. Então, as inimizades, as incompatibilidades, a frieza conjugal, o ciúme, esse negócio de que se não tem ciúme não ama, isso não é bíblico. Pelo contrário, lá na carta aos Coríntios 13, primeira carta aos Coríntios, ele fala que o amor não é ciumento, ele não se porta com ciúme, não é possessivo, né? E às vezes aquele casamento, igual a gente pega gripe e fica brigando com ela, às vezes o casamento é tomado por uma gripe espiritual chamada inimizade, né? E se a pessoa não traz essa situação para o ambiente espiritual, a tendência é aquilo virar uma pneumonia, né? A coisa vai ficando mais grave. E lá em Efésios fala que Jesus destruiu na sua carne as inimizades. E é um texto bonito, ele fala de ambos os povos, fez um só, que era o povo judeu e o povo gentio. Aí eu fico pensando, se Deus teve a habilidade de colocar uma multidão de pessoas, se tornar um povo só, será que ele não consegue fazer isso com um casal? Claro que consegue, né? Quem pode mais, pode menos. Se ele consegue tornar um povo só, pessoas de culturas tão diferentes, como eram os judeus e os gentios, dá uma unidade, uma comunhão, né? O texto de Efésios fala, a carta aos Efésios fala muito sobre unidade, sobre andar num só espírito, né? Será que Deus não teria a habilidade de restaurar essa comunhão em um casal que, pela própria palavra dele, já é um só? Né? O casal já é uma só carne. Então, meio caminho já está andado, né? Mas as pessoas, elas, quando são tomadas por essas ações, e isso é uma ação maligna, é espiritual, ela precisa identificar o verdadeiro adversário dela. O adversário não é o marido, é o maligno, né? Nossa, e isso em todo relacionamento. Isso, né? Elas querem atacar o homem, querem mas não atacar, é o homem. querem condenar. Às vezes, a pessoa usa até a Bíblia para isso. Uma vez eu atendi um senhor, ele foi na minha casa. A esposa, ela era de Jesus, ela frequentava a igreja, altamente ativa, evangelizava. Sabe aquele obreiro que você pode contar? Não tinha tempo feio com ela, né? Só que isso fazia ela se sentir especial demais em casa, porque o marido não era de Jesus. E aí, o que ela fazia com esse marido? Ela humilhava ele, ela, na verdade, eu até acredito que fosse sem perceber.
Mas as colocações que ela fazia para aquele marido, não, eu sou de Deus, porque eu oro, porque eu me consagro, porque eu jejuo, você não entende, você não sabe de nada, né? Às vezes ela até se separava do leito, não, você vai me contaminar, onde que isso está na Bíblia Sagrada? Mas enfim, esse maridão bateu na minha casa e aí perguntou para mim assim, o que a Bíblia fala sobre os maridos? Né? Boa pergunta, vamos pegar a Bíblia. Aí fui lá na carta de Pedro, né, que tem ali um relato como a esposa deve olhar o marido, né? Vós, mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido no Senhor, para que se algum deles não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, e assim vai. É um texto bem interessante. Fora outras passagens, fala que o marido é o cabeça do lar, mesmo ele não sendo de Jesus, ele continua sendo cabeça do lar. Ele pode não ter entendimento espiritual, mas isso não desorganiza aquilo que Deus chama de família. Né? E aí eu fui colocando para ele, não é que o homem começou a ir na igreja também? Ele descobriu, ou ele começou a descobrir como Deus o via. Porque, na verdade, aquela esposa, com aquele procedimento, fazia ele ter uma visão distorcida de si mesmo. Né? Então, Aí ele começou a ir na igreja, porque ele viu que Deus dava honra a ele, Deus considerava ele capaz de dirigir a sua casa, ao contrário do que a esposa falava. E ela não falava nada disso. Ela não falava nada disso, ela colocava como um ser inferior. Né? Deus não salvaria, não enviaria, melhor dizendo, seu filho para seres inferiores. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que o desejo de Deus é de que todos sejam salvos, inferior, superior, branco, verde, amarelo, essas cores. Essas pessoas seriam ganhas. O inferno, ele não foi criado para o ser humano. Jesus fala claramente, o diabo e os seus anjos são o alvo do inferno. Isso é... Mas Satanás, enganando a humanidade, arrasta uma multidão com ele para um lugar que não foi planejado para o ser humano, foi planejado para o diabo e seus anjos. Né? E, enfim, esse homem começou a ir na igreja. Então, a batalha, ela não é religiosa, não é quem tem razão, quem não tem, é quem está na Bíblia. E a pessoa precisa ter sinceridade com ela mesma. Deus, será que eu também não estou atrapalhando? Né? Já que... isso é uma coisa importante. A inimizade, ela é uma rodovia de mão dupla, sabe? Ela é uma via de mão dupla. Porque você produz uma reação e essa reação vem a você. Tem até uma lei da física que eu aprendi na escola, né? Cada ação provoca uma reação, igual e contrária. Né? Então, se você só fala com palavras duras, você recebe palavras duras. Né? Nós temos que sair desse ambiente natural e ir para o ambiente espiritual. Jesus destruiu toda a inimizade. Jesus, na sua carne foi colocada essa inimizade que brotou com relação no meu marido com relação a mim. E o contrário também, porque ele está me magoando, ele está me ofendendo, então eu também estou tomada ou caí, né, nessa armadilha da inimizade. Mas nós não somos inimigos. Né? O seu plano é que nós sejamos uma só carne. A Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido. É nesse sentido. Nós somos santificados pela palavra que ouvimos. Então nós temos que falar a palavra real. Né? E às vezes, no caso da mulher, ou até no caso do homem também, que tem vários homens que assistem o programa, a pessoa ela tem que reconhecer isso, tem que ter humildade para reconhecer isso. Porque tem muitos casamentos também aí sendo destruídos porque falta humildade na questão da mulher reconhecer que o erro é dela, de fazer aquela análise. Pô, será que é só ele? Exatamente. Será que não é um retorno isso? Nunca é. Quando a gente fala de casal, a gente nunca fala um. A gente sempre fala dois em uma só carne. Então, sempre são os dois. Ou está faltando entendimento em alguém, ou essa inimizade começou a aflorar demais e a pessoa acha que perdeu o controle. Né? Mas a Bíblia diz que as cordas de impiedade foram quebradas, foram cortadas.
O diabo até pode criar emaranhar, mas Jesus vai lá e corta tudo e a pessoa pode viver livre, né? Mas ela tem que fazer essa distinção das coisas. Será que você não está querendo mudar a personalidade daquela pessoa com quem você casou? E veja bem, personalidade é natural da pessoa. Não é assim, então meu marido gosta de beber, não vou orar. Não é isso, né? A personalidade é assim, a pessoa é extrovertida ou é mais fechada. A pessoa gosta... Eu tenho 2 filhas. As 2 são completamente diferentes uma da outra. Eu brinco que a minha filha mais velha, escandalosa, até dizer chega. Ela chega na minha casa, toca a campainha. A minha cadela fica toda assanhada. Quem é Bombom, né? Essa escandalosa aqui. Já sei quem é, já. Né? Até o cachorrinho já sabe quem é. Bombom, todo mundo sabe. Já a Alessandra, ela é mais calma. Entregou, assim, hein, né? Bianca? Ela entra na minha casa, a gente nem nota que ela já vai, já leva a chave. As 2 têm chave, mas as 2 têm maneiras diferentes de dar sinais que chegaram. Isso está na personalidade da pessoa. Filhos pequenos, você nota isso. Tem criança que é mais, ela comanda os outros amiguinhos, né? E tem criança que não. Ela é mais tímida. Nossa, se puser o guri na frente de alguém, chora até dizer chega. Então é melhor não. Você já sabe onde você vê muito assim, daminha de casamento, né? É verdade. A noiva lá idealiza que aquela fofucha vai ficar linda de noivinha. E ela fica realmente, mas a personalidade dela não coopera. E quantas vezes a gente já viu criança empacando na hora de entrar no casamento? No casamento da minha coisa. Então, assim, é o natural do ser humano, né? Existem influências externas, aí a gente vai para a Bíblia Sagrada. Né? Toda inimizade, se há uma ação maligna mesmo, com um espírito de adultério, um espírito de prostituição, ótimo. Por que ótimo? Porque toda a obra de Satanás já foi destruída por Jesus. Você pode usar a autoridade do nome de Jesus e acabar com aquele problema, mas isso você consegue no campo espiritual. Eu estive recentemente na Vila Mara e lá eu dei uma mensagem quando Jesus fala, senti que de mim saiu virtude. É no episódio da mulher hemorrágica. Toda vez que você usa o nome de Jesus, é liberada uma virtude, um poder. Ah, mas isso foi Jesus. Não, lá em Atos fala, e recebereis a virtude, sabe? Então, quando você está no campo espiritual, usa o nome de Jesus, essa virtude ela entra em ação. E ela só é interrompida numa única situação, quando você não crê. Entendeu? Você pode manter aquela virtude em ação, ou você pode interromper. Quando? Quando você deixa de crer. Né? Nós temos que vencer a nossa incredulidade, crendo que essa virtude de Deus está disponível através do nome de Jesus e usar no casamento. Isso aí. Pastor, estamos chegando no final do programa. Passa muito rapidinho. Esse programa, com esse tema e conversando com a senhora, ficaria aqui horas. São 30 anos, no mínimo. Horas. Então, mas, primeiramente, quero agradecer muito por ter aceito o convite. E gostaria que a senhora desse aí um recadinho para essa mulher que está aí com esse pensamento. Eu acho que meu marido não me ama mais. O que a senhora tem para dizer para essa minha irmã? Então, minha querida, é o que a gente falou no programa. Comece a distinguir as coisas. Né? A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções do coração. Se realmente há uma intenção maligna, um comportamento maligno, você viu hoje que com o nome de Jesus, você libera a virtude de Deus, o poder de Deus para restaurar o seu casamento. Mas, da mesma maneira, se você observar que são expectativas que você mesma criou, fala com Jesus. Jesus, eu estou me sentindo frustrada. Eu quero ser esposa do meu marido, eu quero ser mãe dos meus filhos, mas um sem anular o outro. Quando você fala com Jesus, tudo entra no eixo. É isso mesmo, pastora. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Gente, é isso mesmo, mulher. Consiga extrair de Jesus virtude, sim. No começo do programa eu estava falando sobre a emoção, sobre a mulher ser sentimental. E quando você está
cheia de emoção, aquela coisa sentimental, você não vai conseguir colocar a fé em ação. Porque quando a mulher está na emoção, ela não vai conseguir usar a fé. E no caso de você pensar, será que meu marido me ama ou não? Realmente, para pensar quais estão sendo as suas atitudes. Será que realmente não está sendo um retorno, como a pastora falou? Será que realmente você não está dando algo, está recebendo essa falta de amor por algo que você está entregando para ele? Não é? Você viu que é maligno? Coloque a sua fé em ação. Deixa a emoção, deixa o sentimento de lado, aquela coisa, ai, será? Coloque a fé em ação, com certeza Deus vai te honrar. No programa que eu fui falando sobre as influências sobre o casamento, que eu gravei com meu marido, ele falava até sobre o amor e o respeito. Lembra que ele falava sobre o círculo insano? Que a mulher, quando não se sente amada, ela não respeita. O marido, não se sentindo respeitado, ele não ama. Então, isso fica nesse círculo. Presta atenção, será que não está nesse círculo? Será que você, pelo fato de achar que o seu marido não está te amando, será que você não está faltando com respeito com ele? E nesse caso de você não estar respeitando ele, será que ele realmente fala, não, ela não está me respeitando, então eu não vou mostrar que eu amo? Será que isso não está esfriando? Para pensar, faz uma análise do que está acontecendo, quais são as suas atitudes, será que realmente não está sendo um retorno? E coloque a sua fé em ação, extraia realmente de Jesus virtude, que com certeza sua vida, seu casamento será abençoado em nome de Jesus. E estamos encerrando esse tema de vida de casada que eu amei, 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 amei. Mas estamos partindo para outros temas e no mês de julho é o aniversário do programa. Estamos fazendo 7 aninhos e vamos estar aí com bastante coisa interessante, bastantes temas bacanas aí para compartilhar com vocês. Minhas queridas, meus queridos irmãos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.